Eu quero falar rapidamente de comunicação. Eu levei um susto hoje ouvindo uma rádio aqui, que é a Rádio Guaíba, que eu ouço um programa que tinha uma tendência um pouco mais progressista, sem deixar de ouvir o lado mais à direita, porque tinha um jornalista que fazia questão disso, às vezes deixando o lado progressista meio indignado, porque dava muita abertura para o lado mais à direita, que era o Juremir, né? Ele foi limado da Rádio Guaíba há mais de um mês. O programa que ele conduzia continuou lá, muito ruim, porque colocaram um outro jornalista lá que era muito ruim. E o programa caiu em qualidade, mas a pauta ela continuava parecida. Se propunha a ouvir as pautas progressistas, mas sempre com muito cuidado, inclusive empresarial, de manter o equilíbrio. E agora o Jonas falou da questão de Biden, Trump, e teve um dos comentaristas desse novo programa da Rádio Guaíba, o tal do Rodrigo Constantino, né? Um rapaz que tem problemas intelectuais, assim. E não, tudo bem, muita gente tem problema intelectual, né? Só que ele tem problemas sérios e ele é levado a sério por grupos aí de pessoas, inclusive, que colocam ele para comentar em grandes redes. E aí ele disse, Johnny, que os democratas dos Estados Unidos são um grande problema, porque eles não são mais um PSDB, eles são um PSOL radical. Então, o Biden é um psolista, né? Portanto, é um perigo, assim, se o Trump não ganhar, porque o PSOL vai assumir os Estados Unidos. A minha questão é a queda de qualidade num grupo de comunicação que tem uma concessão pública potente, que é a rede Guaíba, aqui em Porto Alegre, que sempre rivalizou com o maior grupo, que é a RBS, que a gente sabe que é tendenciosamente, claramente, criminalmente, inclusive, porque uma concessão pública não é dada a isso, né? Mas a gente sabe que é completamente à direita. Então, eu só queria mencionar desse susto, ainda num patamar de comunicação acessado por muita gente, porque muita gente ainda ouve rádio, por mais acesso que a gente tem à internet. O rádio, ele é algo que tu liga e vai fazer o que tu quer, né? Não precisa ficar com o celular na mão, não precisa ficar olhando para uma tela. Então, essa reviravolta radical e apavorada, porque eles colocam no lugar de um programa que talvez seja, fora o futebol, um dos de maior audiência da rádio, e aí tem coisas muito malucas, assim, porque eles retomam pessoas muito de um passado que não é porque essas pessoas são mais velhas que elas não devam falar, mas é que elas ficaram paradas no tempo, né? Eles trouxeram um cara chamado Percival Pugina. Bom, as ideias dele pararam no tempo, né? Hoje ele tem um blog terrivelmente conservador e católico, assim que o blog dele se intitula, e ele começa o comentário dele dizendo que o problema no Brasil é o STF. Junta-se aos comentários do Rodrigo Constantino de que eles estão esperando que o Papa fale das queimadas na China, que as eleições dos Estados Unidos, que se o Trump não ganhar é porque tem enrolaçada na eleição. Bom, só para não ficar muito maluco esse comentário, primeiro, né, tem dois âmbitos que as pessoas são obrigadas a passar, que é a educação, por isso que a escola é um terreno de batalhas, a escola sem partido e tal, e outras pessoas não são obrigadas a passar, mas elas não ficam imunes, que é o terreno da comunicação, que é o próprio campo de batalha também, né? Então a gente tem que estar muito atento qual é a comunicação que cai em cima da nossa cabeça. E o outro ponto é por que uma mudança tão radical? A gente sabe que a Rádio Guaíba é do Edir Macedo, mas ele está há bastante tempo como dono dessa empresa de comunicação e nunca teve uma mudança tão radical. Eu quero acreditar ingenuamente que o desespero bateu no queixo, né? Porque a gente tem pesquisas em Porto Alegre que tem uma candidata de esquerda, né? Supostamente de esquerda mais ou menos, ela é uma candidata de esquerda que está liderando as pesquisas. A gente tem o fato da Bolívia, né, que bota de novo o progressismo de pé na América Latina. A gente tem uma ameaça, questão trumpiana nos Estados Unidos, que faz com que um grupo de comunicação que até então não se importava tanto em dar essa guinada, de uma hora para outra dá uma guinada violenta. Pode se colocar abertamente para um lado ou para outro? Até pode, mas aí para terminar eu retomo aquilo que nos irritava no Juremir. A gente sabe que o Juremir é um cara progressista, a gente sabe que o Juremir é um cara à esquerda, mas ele praticamente ouvia mais MBL do que PSOL, por exemplo. Então é um cara que tem responsabilidade social quando está com um canhão na sua frente. Coisa que, quando a grande imprensa vai para a direita, ela não tem mais. Ela jamais vai ouvir o outro lado. Então isso a gente tem que ficar muito atento. Era isso que eu queria mencionar hoje.